um detalhe que você negligencia pode pôr tudo a perder. Às vezes você faz tudo certinho, você falha numa coisa e põe tudo a perder. Então é fundamental você, primeiro, definir quais todos os detalhes que você precisa cuidar para que o todo saia de maneira perfeita. Então esse é o quinto passo. O sexto passo é a ativação dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar simultaneamente. Tem uma pesquisa, um estudo da Universidade de Harvard, mais de 12 anos atrás, que comprovou que as atividades humanas mais prazerosas são aquelas que quando o ser humano ativa os seus 5 sentidos ao mesmo tempo. É por isso que a atividade humana mais prazerosa é comer, é se alimentar, né? Uma experiência. Muito mais que uma compra, muito mais que um serviço a ser prestado, hoje o verdadeiro marketing proporciona experiência para os clientes. Agora, existe uma arte para isso, para que em cada ponto de contato que o cliente vai ter com você, seja especial, marcante e positivo. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Manuel, proprietário, fundador da Experiencialize, que é uma empresa especializada em marketing de experiências. Seja muito bem-vindo, Manuel. Opa, a honra é minha de participar aí e poder, de alguma maneira, compartilhar aquilo que é a nossa paixão, realmente o nosso propósito e que a gente vem fazendo aí nos últimos tempos, né, e atualmente aí, que é levar para empresas, organizações, para profissionais, que hoje não basta você entregar apenas um bom produto, um bom serviço. Isso não é nada além do que a sua obrigação. Verdade. Né? É preciso ir além. É preciso impactar positivamente as pessoas, criando boas sensações e emoções em toda a jornada do cliente. E é isso que a gente procura fazer. Quais são as chaves para criar boas sensações e emoções nessa jornada? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é ser apaixonado pelo que você faz. Eu não conheço ninguém verdadeiramente bem-sucedido que não seja apaixonado pelo que faça. Isso pode ser um gari de rua. Verdade. Né? A gente tem o tal do sorriso, né? Sorriso, é verdade. Da Maquinha do Sapucaí, né? Já fez até show, o cara tá exatamente. brincando. Então, assim, tem desde um gari, passando por um vendedor, passando por um arquiteto, um médico, um empresário, enfim... um jogador de futebol, um ator, uma atriz, enfim, independente do que você escolher, você tem que de fato fazer com paixão. Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Porque a partir do momento que você faz algo com paixão, de maneira verdadeiramente apaixonada, você conta boas histórias sobre essa sua paixão. E as histórias contadas com verdade, com paixão, elas nos conectam a outras pessoas. Os profissionais e as empresas mais poderosas do mundo são aqueles que contam boas histórias. Então, esse é o começo de tudo. A partir daí, a gente tem campo fértil, né, com paixão e com boas histórias. Quando eu digo histórias, são histórias com HI, ou seja, histórias... HI? Histórias baseadas na realidade, não histórias com ES, né?
que são histórias da carochinha, conto de fadas. História com HI, não histórias com F. Exatamente. Legal. Então eu acho que é histórias com base na verdade. Né? A partir do momento que você tem esses dois primeiros elementos, a gente tem campo fértil para criar o que a gente chama de senso de pertencimento. Né? Todos nós, seres humanos, Rafael, a gente tem, ao longo da nossa vida, né, nos diferentes momentos e fases da nossa vida, a gente tem a necessidade de se sentir parte de algo maior. É verdade, isso é muito forte na gente. Muito né? forte. A gente tem um senso de filiação muito exacerbada e isso começa de uma maneira mais forte na pré-adolescência, na adolescência, onde a nossa referência deixa de ser os nossos pais para ser os nossos amigos, o grupo referência. Né? Então, são os amigos do colégio, do clube, da rua, do condomínio, enfim. E ao longo da vida a gente, né, passa de repente querer estudar numa instituição, numa faculdade, trabalhar numa determinada empresa, né, pertencer a uma determinada denominação religiosa, enfim. Isso tudo, por quê? Porque nós temos a necessidade de nos conectar com pessoas que comungam, né, dos mesmos valores, dos mesmos princípios, etc. E tem muitas marcas que inteligentemente, né, sabendo disso, criam esse senso de pertencimento. Né? Então eles conectam pessoas que comungam dos mesmos valores, princípios, da mesma paixão, né? E criam, eu vou dar um exemplo para você. Certo. Tem uma marca, não sei se todo mundo conhece, mas é uma marca bem conhecida de motocicletas, uma marca americana chamada Harley Davidson. Nossa, essa aí é fortíssima. É uma marca que ela tem como causa emocional, né, como paixão, a paixão pela liberdade. Qual que é o público-alvo dela? Basicamente, homens de 45 a 55 anos de idade que se sentem oprimidos durante a semana, trabalham demais, tal, não tem tempo, não tem hora, e querem dar no final de semana um grito de liberdade. Mas eles querem, mais do que isso, eles querem compartilhar esse momento com outras pessoas que passam pela mesma situação. Então, um sujeito que paga 80 mil reais numa motocicleta, mais uns 20, 30, 40 para customizá-la, ele não está comprando simplesmente uma máquina. Ele está comprando o passaporte para fazer parte de uma tribo especial, a tribo dos harleiros, né? Que comungam das mesmas dores, têm a mesma paixão, né? E tem uma série de elementos, né, de comunicação próprios, códigos, etc. Tal. Então o cara pode até ser um domingueiro, sair só no domingo com a moto, mas ele se sente um harleiro todos os dias da vida dele. Ele tem uma camiseta, ele tem um boné, ele tem uma jaqueta, etc. É um broche que ele anda. Um broche, etc. É verdade, tem então lógico, eu citei um exemplo aqui, mas tem inúmeras outras. A Apple, a gente vê. A Apple faz muito isso. E eu não, por exemplo, eu não conheço, né? Todo dia eu vejo, né, no trânsito e tal, algum carro com um adesivo da maçãzinha da Apple no para-choque ou no vidro do carro. Eu nunca vi da Samsung alguém adesivar o logo da Samsung. O Microsoft. Por quê? Porque na verdade são empresas que têm paixão, que contam uma boa história e que naturalmente criam esse senso de pertencimento. Fazem os seus usuários, os seus clientes se sentirem especiais pelo fato de estarem consumindo ou usando aquela determinada marca. E vocês acabaram se tornando uma empresa que se especializou em criar essas experiências para os usuários. Então, porque parece uma mágica, muito dono de empresa que vende um produto, serviço, fala, mas como é que eu crio, né, esse senso de pertencimento? Manuel, você nessa jornada acabou criando também imersões, viagens, momentos em que você está com os empresários para criar essa visão também. Como é que funciona? Nós entendemos que hoje, nos dias de hoje, a melhor maneira de você aprender algo é vivenciar esse algo. Legal. E de preferência, vivenciar isso de uma forma prazerosa, né, com boas emoções e sensações. E eu comecei essa jornada 10 anos atrás de levar empresários, executivos, tal, para viver experiências no exterior de aprendizado,
para trazer para suas organizações, para suas empresas, né? E a gente foi ao longo do tempo, lógico, evoluindo esse formato, e hoje é um formato que a gente usa o método Experiencialize, né? Para poder organizar essas missões em cima de uma forma que a gente chama de edutainment, education e entertainment. As pessoas aprendem se divertindo. E esse é o grande barato das imersões que a gente leva. Esse ano a gente já organizou 7 diferentes missões para o exterior. A gente já foi para os Emirados Árabes Unidos, já foi para o Japão, para Portugal, para a Itália, para os Estados Unidos 3 vezes, enfim. Então a gente, a minha empresa, né, organiza esse tipo de missão com diferentes públicos-alvo. Então, por exemplo, a gente acabou de voltar dos Estados Unidos numa missão para o American Retail, né, para o varejo americano. Então a gente levou basicamente gestores de empresas do varejo brasileiro para aprender com o varejo americano. Agora, muito legal, a gente viu com o Manuel a proposta do edutainment, né? Você ter entretenimento educacional, e ele até fez uma brecha para a gente de como é que funcionou isso trabalhando com o pessoal do varejo. Na volta do nosso intervalo, a gente vai entender as outras iniciativas de imersões e também a jornada do Manuel, através do nosso programa Herói de Propósito, na rede RVC. Experiencialize, um marketing baseado em experiências. E muito mais que um marketing, experiências para gestores, para empresários. Você estava contando para a gente, Manuel, no final do último bloco, sobre as experiências que você tem trazido para empresários com as suas imersões. Você fez ao longo desse ano já 7 imersões, contou para uma para a gente no finalzinho falando sobre a experiência do varejo, e que na verdade é um edutainment, entretenimento educacional. O que mais de aprendizado você proporcionou ao longo dessas 7 imersões que rolaram esse ano? Bom, foram muitas, mas assim, resumidamente, em janeiro a gente levou um grupo para Emirates Experience, uma experiência nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, onde o tema central era pense grande, haja maior ainda, que é exatamente o que você vê e vivencia lá em Dubai. Eles tiveram uma visão maravilhosa do futuro do país, da nação deles, e executaram isso de uma maneira ainda mais grandiosa. No deserto. No deserto. E isso está lá, né? Então a gente vivenciou uma série de experiências, visitas técnicas e tal, em cima desse conceito. Então, por exemplo, eu tive uma outra imersão no Vale do Silício, lá na Califórnia, sobre inovação. Então a gente percorreu o caminho que os grandes inovadores, homens, pessoas inovadoras, percorreram para poder fazer algumas mudanças e invenções que mudaram as nossas vidas. Genial. Tem um outro programa nosso que a gente foi para o Japão, que foi possivelmente a experiência mais fantástica da minha vida. A gente levou um grupo de empreendedores do Brasil inteiro, junto com 2 dos apresentadores do Shark Tank Brasil, do programa Shark Tank Brasil, o Robson Shiba e a Camila Farelli. Que são maravilhosos. Né? E a gente fez um mergulho na cultura japonesa, sobretudo na cultura japonesa e no desdobramento da cultura japonesa para os negócios. Né? Então, falamos sobre Ikigai, sobre Kaizen, sobre, enfim, vários aspectos da cultura japonesa. São valores traduzidos em palavras. Valores traduzidos em palavras que eles aplicam no dia a dia dos negócios, da vida, tal, e que foi incrível. A gente teve uma outra agora em julho, finalzinho de julho, agosto, começo de agosto, que é um programa que eu faço todo ano, que a gente leva casais, daí é uma imersão menos profissional e mais pessoal, voltada para casais, onde a gente faz uma imersão sensorial na Toscana. E o ponto alto é assistir ao show do Andrea Bocelli na fazenda dele, ao ar livre, um show que ele faz uma vez por ano. Magnífico. Na cidade natal dele, com toda a renda revertida para a fundação dele, que tem um trabalho
Espetacular. E tudo isso, óbvio, né? Vivenciando os sabores, os aromas, os sons, né? Sentindo, né? Tudo da Toscana, né? Aqueles visuais maravilhosos, enfim. E, então, assim, cada jornada dessa tem uma história muito própria, nenhum tema, né, específico, né? Manuel, arrepia só de ouvir a ideia de cada uma dessas. Imagina o que é realmente experiencializar, né? essa situação toda. Para mim é uma honra, né? Tá? Eu sempre assim, né? Desde o início da minha vida, eu me encantava em poder proporcionar uma experiência para as pessoas. Né? Eu estava comentando com você ali no off, né? No intervalo, aos 9 anos de idade eu fiz o meu primeiro empreendimento, que foi o Circo Mano Show. Era um circo... Mano de Manuel. Mano de Manuel e de irmãos, né? De legal. mano, porque os meus irmãos me ajudavam no circo. E era um sonho, uma paixão que eu tinha, eu sempre fui apaixonado por circo, por artes e tal, e pela expressão, né, da arte circense, e resolvi fazer, né, da minha ideia, e óbvio, quando você tem uma grande paixão e você consegue de alguma maneira externar isso, você traz pessoas para te ajudar a realizar esse sonho, até porque a gente não faz nada sozinho. Verdade. E eu fiz isso durante 3 anos, né? E até cobrava ingresso. E assim, então eu já fazia, né? Eu já adorava um palco desde criança, fazia curadoria das atrações do circo, né? Já organizava tudo, já fazia o marketing, já vendia, quer dizer, com 9 anos de idade. Já era uma paixão com o empreendedorismo. Sempre foi e, enfim, trabalhei durante muito tempo com comunicação e marketing, que é uma paixão que eu tenho, mas eu percebi que o marketing tradicional, né, focado em produto, preço, ponto, propaganda... Aquele marketing empurrado, né? Já não realmente me realizava. E daí eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre Customer Experience Management, isso há 11 anos atrás. Gestão da experiência do cliente, consumidor. Né? E daí a gente, realmente várias fichas caíram e eu fiz uma transição. Eu tinha um modelo de negócio vencedor, eu tinha uma agência de propaganda offline, né, que foi o meu sustento durante 20 anos. E daí, quando eu fiz esse curso, algumas fichas caíram e eu comecei a organizar essas missões para o exterior e, ao mesmo tempo, comecei a focar muito como o estudo, a pesquisa de como produzir boas emoções e sensações nos clientes. Né? E daí, lógico, isso tudo acabou, toda essa minha experiência, somado a esses cursos, essas vivências, a ter atendido mais de 400 empresas diferentes, deu base para eu organizar tudo isso no meu livro Experiencialize e criar o método Experiencialize, né, que a gente tem levado para o Brasil. Para mim isso é uma missão, de fato, tem levado o método para milhares de empresas pelo Brasil afora. Então, eu até brinco, de um carrinho de hambúrguer a um grande shopping, passando por um hospital, um hotel, uma loja de varejo, podem aplicar o método. E assim, o que mais realmente me deixa realizado é ver a transformação dessas empresas, né? Empresas que antes eram percebidas como mais uma pelo mercado e que hoje são percebidas como únicas, porque entregam de fato uma experiência única para os seus clientes. Muito bom. No nosso primeiro bloco, Manuel, você comentou com a gente sobre a questão de ter que ter uma paixão, né, para o negócio ir para frente. No fechamento desse nosso bloco aqui, eu queria que você contasse para a gente que a paixão unida com o talento e com algo que as pessoas precisam, uma causa, cria uma possibilidade de viver disso, que é o desenho do Ikigai, que é o propósito. Conta para a nossa câmera ali, qual você entende que é o seu propósito? O meu propósito é bem claro, o meu propósito é inspirar as pessoas, né? Inspirar, mostrar que elas podem mais, mostrar que elas podem fazer diferença uma nas vidas das outras. Então é inspirar e criar experiências memoráveis. Tem gente que fez uma viagem, uma primeira viagem, eu tenho
coleciono N histórias, mas assim, pessoas empresários bem-sucedidos, né, mas que estavam naquela neura de trabalho, de não ter férias, que batia no peito e falava com orgulho, faz 12 anos que eu não tiro férias. E eu perguntei para ele, você acha bonito isso? Você acha bacana você não tirar férias? E depois eu consegui convencê-lo a ir para uma imersão conosco, no caso para a Europa, para Paris e tal. E quando ele estava ali de frente à Torre Eiffel, ele veio e me deu um abraço emocionado e falou, muito obrigado por ter insistido. Você me permitiu, né, me permitia coisas maiores, tal, né, a viver a vida, tal. E a gente tem uma coleção de depoimentos, tal, de pessoas que de repente numa experiência que a gente proporcionou para eles, né, em uma dessas imersões, foi um ponto de mudança, né, na vida da pessoa e da organização e da família dela, né, no entorno dela. Experiências que te permitem viver a vida plenamente. Olha que poderoso. O que será que o Manuel está planejando daqui para frente para nós? Eu ouvi falar que tem um livro saindo do forno. Sobre o que será que ele vai tratar e quais são os próximos planos da Experiência Lise e do Manuel? Você descobre isso na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC. Com o programa Herói de Propósito na rede RVC. Hoje estamos entrevistando o Manuel, proprietário da Experiência Lise. Gente, ele tem esse livro aqui, né, chamado Experiência Lise, que fala sobre os 7 passos para transformar produtos em serviços experienciais. Fala pra gente quais são esses passos, Manuel. São os 7 passos. O primeiro é definir a sua causa emocional. Qual a sua paixão? Legal. Que a gente falou aqui, né? Depois é saber contar boas histórias para o seu cliente, né? Para o mercado, enfim, que os americanos chamam de storytelling. A arte e a técnica de contar boas histórias baseadas na realidade, de repente na sua própria história, no seu desafio pessoal, de ter conseguido desenvolver a sua empresa, seu negócio, enfim. Isso conecta você com outras pessoas. Terceiro passo é criar o que eu chamo de senso de pertencimento, né? Que eu dei o exemplo anteriormente da Harley Davidson. Quarto passo é evocar a memória afetiva do seu cliente. Todos nós, seres humanos, sobretudo na nossa primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, nós vivenciamos pela primeira vez o que a gente chama de emoções e sensações primárias. Primeira vez que a gente sentiu medo, primeira vez que a gente se sentiu protegido, acolhido pelos nossos pais, avós, enfim. Primeira vez que a gente sentiu o calor, o frio, o doce, o salgado. Foi do 0 aos 6 anos de idade. E tanto as boas como as más experiências ficaram gravadas aqui no nosso HD interno chamado inconsciente. O que a gente precisa fazer como gestor é resgatar as boas memórias afetivas do nosso cliente em algum ponto de contato que nós temos com o nosso cliente. Então pode ser desde, por exemplo, uma balinha, um dadinho que remeta à infância da pessoa. Eu vi isso lá na entrada da tua empresa, tem ali. Tem aqui também. Pode ser uma música, pode ser um aroma, pode ser uma história que faz você relembrar de um doce momento da sua infância. Então a gente precisa evocar a memória afetiva das pessoas, as boas lembranças que uma pessoa vivenciou na sua primeira infância.
O quinto passo? O quinto passo é máxima atenção aos detalhes. É a gente cuidar do começo ao fim da jornada do seu cliente, de todos os detalhes, né? Eu tinha um professor, coitado, já até faleceu, que Deus o tenha, mas ele era ateu. E ele falava com veemência isso e tal, e ele falava, não, mas no coisa ruim eu tenho convicção que ele existe, sei até onde ele vive, aliás, se esconde nos detalhes. Um detalhe que você negligencia pode pôr tudo a perder. Às vezes você faz tudo certinho, você falha numa coisa e põe tudo a perder, né? Isso pode acontecer com um atleta, pode acontecer uma pessoa que está querendo seduzir outra, pode acontecer na nossa relação com os nossos filhos. Então, um detalhe. Então é fundamental você, primeiro, definir quais todos os detalhes que você precisa cuidar para que o todo saia de maneira perfeita. Então esse é o quinto passo. O sexto passo é a ativação dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar simultaneamente. Tem uma pesquisa, um estudo da Universidade de Harvard, de mais de 12 anos atrás, que comprovou que as atividades humanas mais prazerosas são aquelas que quando o ser humano ativa os seus 5 sentidos ao mesmo tempo. É por isso que a atividade humana mais prazerosa é comer, é se alimentar, né? Porque a gente come primeiro a gente começa comendo pelos olhos. Verdade. Depois a gente sente o cheiro, muitas vezes a gente ouve os sons, né? Da pipoca no micro-ondas, da carninha assando, quando a gente leva a boca a gente mastiga, tato, e por último o paladar. E aí muita gente tem muita gente que define comida só com paladar. O ato de se alimentar, ele é multissensorial, ele é sinestésico. Mas eu estou fazendo eu estou dando um exemplo. Mas a gente vê lojas, por exemplo, que colocam lá perfumes, colocam coisas. Cada vez mais o varejo tem oferecido uma experiência multissensorial. O cheirinho, a música, o visual, o tato, você poder pegar os produtos, olhar, usar, sentir, né? E um cafezinho, né? Um espumante, uma água aromatizada, então um docinho aqui, uma balinha, né? Para de fato criar uma experiência multissensorial no momento da venda, no momento que o cliente está ali fisicamente com você. E finalmente o sétimo e último passo, que é provocar o efeito uau! Gostei desse sétimo. Uau, que na verdade, a cereja do bolo, que é você entregar mais do que o seu cliente está esperando. Você entregou tudo, foi tudo perfeito e tal, daí no final de tudo você ainda entrega algo impactante a mais que o cliente não estava imaginando, não estava esperando, né? E isso, na verdade, acontece com muita facilidade se dentro da organização estiverem pessoas que sejam apaixonadas pelo que fazem. Daí a gente volta para o primeiro passo, que é ter paixão pelo que faz, ter a sua causa emocional bem definida. Então, quando você trabalha esses 7 passos de uma maneira integrada, não tem como você se descolar totalmente da concorrência, né? Você se diferencia e não depende mais da variável preço, né? Você acha que a Apple depende de preço para baixar o preço para vender Harley, mais? Nenhuma dessas. Harley, né? Não. Né? A Disney vai baixar o ingresso do parque. A gente está aqui com café Nespresso, aqui atrás. Nespresso, enfim, Starbucks. É verdade. Né? Eu costumo perguntar para os empreendedores, né? Você está na era do século retrasado, do século passado, na era de 10 anos atrás, ou está na era atual? Você está vendendo commodity, saca de café, grãos, por tonelada, por quilo, você está vendendo o café em pó, que é produto que está ali no supermercado, você está vendendo um cafezinho da padaria, da cafeteria e tal, ou você está vendendo uma experiência, que é o que a Starbucks faz, né? Bom, falando de experiência, você está prestes a nos proporcionar uma nova experiência, que é um novo livro que está saindo aí. Você pode contar alguma coisinha para a gente já? Sim, na verdade esse livro é um resultado aí de todas essas experiências que eu tenho feito há mais de 10 anos em levar as pessoas para viver experiências emocionantes, impactantes pelos 4 cantos do mundo. E então a gente está desenvolvendo
o que aprendi, né, emocionando pessoas pelos 4 cantos do mundo. Que demais. Então é uma coletânea de tudo que eu vivenciei, né, e de coisas que a gente criou e impactou as pessoas, né, com diferentes cenários, né? Pode ter sido desde propiciar uma semana de aprendizado em Harvard, passando por viver a experiência de pilotar uma Ferrari nas ruas de Mônaco, fazer um safari de balão na África do Sul, ou até mesmo tá com os apresentadores do programa Shark Tank Brasil num banho termal, num onsen lá no Japão. Então assim, são N experiências que a gente já proporcionou ao longo desses 10 anos e a gente vai contar um pouco de tudo isso para as pessoas. Com certeza nesse livro vai ter tudo que estão nos 7 passos do livro anterior, né? Aqui a gente vê plena paixão no Manuel, a gente vê a questão de todo um storytelling, cada um desses passos expressos na prática, na verdade. É isso que faz a diferença. Manuel, muito obrigado pela presença no nosso programa. A gente agradece muito. Uma honra. Também, para mim, foi um prazer aí. Satisfação imensa. Poder compartilhar. E continue acompanhando a gente nos próximos programas Herói de Propósito, na rede RVC.